trem que tá com uma configuração um pouco diferente, ele tá só com uma C na cabeça, o normal seria uma dupla. Por causa desses dias de frio que nós estamos passando hoje aqui, hoje é dia 23 de agosto de 2020. Aí teve essa configuração diferente, uma C na cabeça, uma madrinha e uma SD70 no meio. Aqui é a famosa, conhecida, pelo menos pra gente aqui, pene do japonês. Vamos ver a curva ali que ela vai fazer ali, ó. Vai aparecer lá a C de novo, ó. É, uma configuração pesada mesmo aí. Para ser uma C, mais ou menos aproximadamente uns 38 vagões, 35 aproximadamente, e a SD70 e mais uns 35, 30 e poucos vagões aí, 38. Eu também não sei a configuração exatamente que ela tá não, que o trem está, né? E depois lá no fundo ainda tem o helper ainda da Rumo que tá apoiando lá. Configuração bem diferente aqui pro nosso corredor aqui. Aliás, eu nunca tinha visto, entrei em 2015, nunca tinha visto a configuração. É uma C, uma madrinha e uma SD70 no meio, BB, né? SD70 da estreita, SD70 BB. E agora aqui vamos ter o helper Rumo que vai chegar daqui a pouquinho aqui. Quem tiver paciência aí, quiser contar quantos vagões tinham em cada bloco aí, eu não contei não. E puder deixar nos comentários aí, pelo menos vai ajudar a galera que não viu aí. Olha o helper chegando agora. Ah, tá com a dupla, ó. Valeu pessoal, Café Ferroviário é nóis, forte abraço. E aí pessoal, beleza? Café Ferroviário, o maquinista é o Dutra. Hoje nós estamos no dia 31/10/2021. Mas na época desse vídeo, foi 2020, como eu falo ali, ele estava como trem de teste. Mas por que eu falo que é trem de teste? O trem padrão da VLI de andar naquela época era esse aqui, ó, que nós estamos vendo aqui na televisão aqui, ó. Eu vou deixar até o card aqui em cima aqui para vocês verem. É o mesmo aqui, tá? O trem padrão era esse daí, com duas locomotivas na cabeça e mais 74, 76, 73, 80, 89 vagões. Aí depende muito do produto e também depende da quantidade de peso de cada vagão, porque isso daí influencia literalmente no peso completo do trem. E nesse caso limita as locomotivas. Só que na época, no meio do ano, nós temos um fator aqui no Brasil que se chama inverno. E o inverno para o ar, ele é um pouco diferente do que no verão.
O ar que eu falo é o ar nosso mesmo aqui, ó, o oxigênio e tal. Porque é a pressão do ar que faz aplicar ou soltar os freios dos vagões, tanto da locomotiva também. Então, com o frio, essa pressão ela tende a diminuir. Por quê? Porque os trens são longos, né? Então grande quantidade de volume de ar ele começa a perder. Na cabeça aqui na locomotiva tá com a pressão total que está mandando lá, 90 psi, que é o que nós trabalhamos. Só que conforme o tempo vai chegando mais próximo da cauda e vai diminuindo essa pressão. E isso não é bom toda a pressão trabalhar em retilínea, né? Trabalhar todo mundo na mesma informação. Tá 90 aqui no primeiro vagão, tem que estar 90 lá na cauda. Esse é o mundo perfeito. E com o frio aí entra alguns fatores como umidade, a densidade do ar, né? Ela muda, então acaba que na cauda principalmente ela tende a diminuir essa pressão. E isso não é bom. E os vagões acabam aplicando ou não soltam o freio satisfatoriamente. E aí eles vão andar com o freio agarrado e isso é uma complicação que vai estragar a roda. Para você que sabe, para você que imagina o que acontece com a roda do trem quando ela estraga, ó, veja esse card aqui, ó, que eu mostro o que acontece quando as rodas vão embora ou recuperam elas. Bom, assiste o vídeo aqui para quem não assistiu, que ele vai estar explicando um pouco disso daí. Esse fenômeno nós chamamos de gradiente, que é a diferença da pressão na locomotiva e a pressão que está na cauda. A diferença entre um e outro é chamado de gradiente. E aí tem um limite estabelecido. Cada inverno normalmente se faz um novo estudo para ver como vai ser aquele inverno e a necessidade de mudar o gradiente ou não. Todo ano muda, tá? Pode ser que repita do ano passado, mas muda da época sem frio e para a época com frio. Bom, então entendemos um pouquinho que o ar é quem faz os vagões aplicar e o vagão soltar e que essa diferença de ar não é legal. Nesse caso aí, como eu falei, o padrão da velhice eram duas locomotivas na cabeça, eram duas locomotivas soltando o ar de um ponto só específico, né? Só da cabeça sentido cauda. Duas locomotivas soltando o ar até a cauda. Com esse sistema locotrol, uma locomotiva na cabeça e outra mais ou menos no meio, são dois pontos de ar. As duas locomotivas entendem que elas são líderes, que elas precisam mandar ar para a composição. Então a primeira locomotiva enche esse lote de vagões, mas passa pela outra também e ajuda a completar o restante. Essa que está no meio, ela consegue ajudar essa daqui a mandar todo o ar, como também faz o restante da cauda. E isso faz com que a pressão seja de um ponto mais próximo da cauda, garantindo assim mais pressão próximo da cauda. Então assim os trens pararam menos por causa do gradiente, já que gradiente muito diferente não é bom. Então os trens pararam bem menos por causa disso. Então foi uma ideia muito simples e muito genial. Nem sei de quem partiu essa ideia de fazer essas cabeças e meio, mas o interessante assim, porque vocês vão falar assim, pô, mas que diferente que tem dos trens hoje que rodam em Locotrol. A diferença, que foi uma mudança de chave, né, uma pensada a mais, é que nós temos locomotivas da Larga, a C44, inclusive vocês veem lá a madrinha depois dela. Para quem não sabe o que é a madrinha, eu vou deixar esse vídeo aqui, ó. Esse card aqui, assiste ele que vai explicar um pouquinho do que é a madrinha. Então tem a locomotiva da Larga, a madrinha e mais uma SD70 ou uma ES43 no meio, ou seja, uma locomotiva da estreita. Olha que sacada boa. Então, antigamente tinham duas ACs na cabeça, mais uma madrinha. Agora pode ir uma AC e uma SD. A AC ela é mais forte do que a SD. Então ela consegue agora usar toda a potência dela na cabeça. Coisa que duas ACs na cabeça não podiam, porque é muita força e os engates eles não têm tanta resistência. Nós ainda vou explicar melhor assim dos limites, mas nós temos um limite aí, muito basicamente falando, de 136 mil kgf de força, num único ponto. Como divide aqui, ó, cabeça e meio, então a AC que ela vai entregar, aí, sei lá, vai entregar uns 90 mil kgf, isso aí dificilmente pode acontecer por causa de muitos fatores, tá? Mas que ela entregue 90, 95 mil kgf, ela pode entregar, porque ela não vai bater os 136 mil exigidos. Então ela pode entregar 100% da força dela. Como a SD lá no meio também pode entregar 100% da força dela. Por isso também, essa é uma das coisas também que trazem mais vagões, tá? E o nosso padrão agora já tem mais ou menos quase 40 lotes de AC e SD, ou SD e SD, né? Locotrol, cabeça e meio. São quase 40 lotes já com essa configuração, né? Cabeça e meio. Ficou cada vez mais padrão esse tipo de trem. Então pode ser uma AC na cabeça e uma SD ou uma S no meio, como pode ser dupla de S, uma SD e uma ES, ou uma SD e uma SD. Essas são as configurações que podem acontecer. Para quem não sabe quais são essas locomotivas aí, ó, vou deixar o playlist aqui, ó, de Conhecendo as Cabines. Logicamente ainda está faltando a ES43, ainda está faltando ela para poder concluir esse pensamento. E esse padrão deu tão certo, né, que inclusive aumentou o número de vagões e ele está até hoje. Agora, independente do frio ou não,
tá seguindo esse padrão aí. Logicamente que depende do produto, o trem de fosfato que nós puxamos aí, ele ainda anda com dupla de locomotivas na cabeça. Beleza? Então, pessoal, eu expliquei um pouquinho aí do que aconteceu nessa virada de chave e o porquê que nós estamos rodando agora com essa configuração, que é 1000 vezes muito melhor do que a configuração de dupla na cabeça. Valeu, pessoal, forte abraço, Café Ferroviário, até o próximo, é nóis!